Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar essa aula para que vocês possam estudar, tá bom? Eu sei que a gente está meio corrido, nós acabamos atrasando um pouquinho esse conteúdo, e aí temos agora o recesso do carnaval. Semana que vem vocês vão fazer uma visita técnica. Para que a gente não fique tão atrasado, vocês consigam completar as atividades e tudo mais, eu vou deixar essa aula no portal. Primeiro eu pensei em gravar da onde nós paramos em diante, mas como alguns não estavam nas primeiras aulas, então vou gravar a aula inteira, tá bom? Eu vou só desligar a minha câmera rapidinho, porque eu acho que senão vocês não conseguem enxergar. Espera só um minuto. Então vamos lá, gente. Primeiro que para que a gente possa entender como que funciona o comportamento do nosso sistema nervoso autônomo, na verdade, para que a gente possa entender como os medicamentos eles agem nesse sistema, é primordial que a gente relembre alguns conceitos fisiológicos, principalmente de como funcionam a transmissão adrenérgica e transmissão colinérgica. Vamos sempre lembrar que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é controlado pelo cérebro, pela medula espinhal, e o nosso sistema nervoso periférico, ele possui duas divisões, a divisão aferente, que está relacionado com uma divisão mais sensitiva, os nossos receptores táteis, por exemplo, e a divisão eferente, que é aquela subdivisão do sistema nervoso periférico relacionado com o movimento da musculatura esquelética, por exemplo, é uma atividade mais consciente do sistema nervoso. E quando a gente olha para o sistema nervoso periférico autônomo, que é a parte do sistema nervoso relacionado com a parte mais onde nós não conseguimos controlar, diferente do sistema nervoso somático, nós temos o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso parasimpático. O que a gente entende, assim, com uma regra que não é uma regra absoluta, tá, gente? Mas que o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático são dois sistemas diferentes que atuam principalmente num mecanismo de autorregulação, onde um equilibra ali as funções do outro. Então, nós vamos agora começar a entender um pouco o sistema nervoso periférico, tá bom? Quando a gente pensa, então, no nosso sistema nervoso somático, que é o nosso sistema nervoso onde nós temos consciência da movimentação, a gente consegue erguer a mão, abaixar a mão, nós sempre vamos lembrar que é a transmissão nervosa responsável pelo controle da musculatura esquelética e que faz ali a sinalização dos receptores responsáveis principalmente pelo processo respiratório, pela movimentação, pela postura que nós temos. E o nosso sistema nervoso autônomo, ele está muito associado ali com mecanismos de comunicação que são independentes de qualquer controle consciente. Então, os vasos sanguíneos, eles correm nas nossas veias, sem que a gente peça para que isso aconteça. O coração, as vísceras, as glândulas, todos os nossos órgãos que trabalham num conjunto de atividades responsáveis pela manutenção do corpo e que não estão associados com o nosso controle consciente, esses órgãos eles são inervados pelo sistema nervoso periférico autônomo, ok? Então, o que acontece, gente? Quando nós vamos ter uma sinapse, os neurônios, eles vêm, a mensagem vem do nosso sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso central é cérebro e medula óssea. Então, aqui nessa figura, a gente pode observar
como se fosse a medula espinhal, ok? E os neurônios, eles fazendo ali a transmissão nervosa. O que é importante a gente sempre lembrar? Que quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, a gente vê uma sinapse acontecendo antes do gânglio, que a gente vai chamar então de um axônio pré-ganglionar. E esse axônio, ele então manda um impulso nervoso que sai da medula espinhal até uma região que é conhecida como gânglio. O que é isso? É uma estrutura que vai ligar o neurônio pré-ganglionar até o órgão efetor. Ou seja, é um emaranhado de neurônios que pegam essa mensagem que veio da medula espinhal e encaminham essa mensagem para o órgão efetor. Como se fosse um telefone sem fio, tá bom? Então, ó, vocês olhando aqui, o que a gente tem? Um neurônio, né, fazendo a sinapse, ele encontra ali o gânglio e essa transmissão, então, ela é encaminhada até o nosso órgão efetor. O sistema nervoso autônomo, ele vai inervar praticamente todos os órgãos e tecidos que nós temos e ele causa ali, então, um equilíbrio interno do corpo, estimulando a musculatura lisa, a musculatura cardíaca e a musculatura glandular. Além disso, gente, quando nós pensamos no sistema nervoso simpático, nós temos a liberação de acetilcolina e o sistema nervoso simpático consegue também liberar acetilcolina a partir da suprarrenal lá nos neurônios cromafins que ficam na glândula adrenal. A suprarrenal, ela vai liberar a adrenalina que nós conhecemos ali na corrente sanguínea e vai se ligar aos receptores alfa e beta. O sistema nervoso simpático, ele também é controlado pela noradrenalina. Já vou explicar isso para vocês com mais calma, tá bom? Então, a gente tem sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático a inervação nervosa, ele é controlado pelas sinapses que estão relacionadas com os mecanismos de luta e fuga que o nosso corpo tem, que é basicamente aquela sensação que a pessoa tem quando ela está apaixonada, que é o corpo avisando foge, Bino, que é cilada. Então, o que acontece? A gente tem uma ativação de uma transmissão nervosa que vai levar à produção de noradrenalina principalmente, e lá na suprarrenal a gente tem a produção de adrenalina. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é responsável pela manutenção do processo de equilíbrio e de repouso. Então, por exemplo, quando a gente come, quando a gente almoça, que a gente sente aquela vontade de descansar, aquela necessidade de entrar num soninho ali, num processo de repouso, isso é decorrente do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, ok? Então, aqui nessa figura, o que eu gostaria de ilustrar para vocês? A gente tem aqui o tronco cerebral ou a medula espinhal. Nós vamos ter um neurônio pré-ganglionar que vai se localizar antes de encontrar o gânglio. Aqui seria, então, o transmissor ganglionar. E após encontrar esse gânglio, a gente tem um neurônio pós-ganglionar. O neurotransmissor liberado pelo neurônio pré-ganglionar e o neurotransmissor liberado pelo neurônio pós-ganglionar não necessariamente será o mesmo neurotransmissor. E, ao final, qual é o objetivo desse processo? Enviar uma sinapse, um sinal para o nosso órgão efetor. Beleza, gente? Então, existem algumas características que são bem importantes a gente lembrar na farmacologia quando a gente estiver falando ali de sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e do sistema nervoso somático também. Essa figura aqui à direita, ela ilustra um pouquinho isso. Então, aqui a gente vê que a gente tem nosso sistema nervoso central mandando um sinal. Aqui, gente, o que a gente tem? Uma fibra representada, uma linha bem comprida, tá vendo? Representando uma fibra neuronal
longa que vai direto até um músculo. Então, quando a gente fala de sistema nervoso somático, que é inervado ali pelos mecanismos responsáveis pelo movimento da musculatura, a contração muscular, o sistema nervoso somático, ele possui uma fibra nervosa, um neurônio pré-ganglionar, que na verdade a gente nem chama de pré-ganglionar porque ele vai direto até o órgão efetor. O neurotransmissor liberado é a acetilcolina, ok? A acetilcolina liberada, ela vai fazer ali a sinalização em neurônios que a gente vai chamar então a sinalização em receptores que nós vamos chamar de receptores nicotínicos, ok? Eu vou explicar isso melhor quando a gente for falar principalmente de junção neuromuscular. Eu vou entrar isso com mais detalhe para vocês, tá bom? Por enquanto, essa informação já é o suficiente. Quando a gente fala do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, o que eu tenho? Eu tenho uma fibra pré-ganglionar longa, eu tenho ali, então, a sinapse, né, a transmissão ganglionar e uma fibra pós-ganglionar curta. O neurotransmissor liberado da fibra pré-ganglionar no sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina. E a acetilcolina liberada no receptor, nos receptores pós-ganglionares, ela vai fazer sinapse em receptores, ela vai se ligar esse neurotransmissor em receptores muscarínicos. Quando a gente olha para o sistema nervoso simpático, o que eu observo? Uma fibra pré-ganglionar mais curta e uma fibra pós-ganglionar longa, onde a gente vê uma inervação como se funcionasse por cascata. Então, várias fibras elas podem ser inervadas a partir da sinalização de uma única fibra. O neurotransmissor pré-ganglionar é a acetilcolina. E pós-ganglionar, então, a gente tem a norepinefrina, que vai se ligar em receptores do tipo adrenérgicos. Aonde que entra, pessoal, a adrenalina? A adrenalina ela é produzida lá na suprarrenal pelos neurônios cromafins e liberada na corrente sanguínea, ok? Aqui, então, só para a gente fixar, o que eu tenho? Sistema nervoso simpático, lembre que é um sistema nervoso adrenérgico, ou seja, os receptores finais são receptores adrenérgicos e é um sistema catabólico, ok? Sistema de desgaste, onde a gente vê sempre ali os mecanismos de luta e de fuga. Já o sistema nervoso parasimpático é um sistema nervoso colinérgico, ou seja, lá no final a gente tem a ação da acetilcolina e, ao contrário do simpático, é um sistema anabólico, ou seja, um sistema que trabalha para manutenção e conservação e está relacionado com mecanismos de descanso, mecanismo de digestão. Ok, então, qual é o transmissor pré-ganglionar? Qual é o neurotransmissor liberado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático? Acetilcolina, ok? Os dois sistemas a gente vê a ação pré-ganglionar da acetilcolina. No gânglio, o que acontece? A acetilcolina se liga em receptores nicotínicos, tanto no sistema nervoso simpático quanto no sistema nervoso parasimpático. Ok, o que muda então? Que é o neurotransmissor pós-ganglionar, que vai lá para o músculo, então nosso neurotransmissor efetor, ele vai produzir no sistema nervoso simpático norepinefrina. E a norepinefrina, ela vai se ligar lá no órgão efetor nos receptores adrenérgicos, alfa e beta, beleza? E quando a gente fala de sistema nervoso parasimpático, lá no órgão efetor, o que a gente tem? A gente tem a liberação de outro neurotransmissor, que nesse caso, então, é a acetilcolina, não a norepinefrina. A acetilcolina, ela vai se ligar lá no órgão efetor em receptores do tipo muscarínicos, beleza, gente? Então, transmissão colinérgica, no final a gente tem ou acetilcolina, né? Ou receptores, acetilcolina se ligando ou em receptores muscarínicos
ou em receptores nicotínicos. Vou mostrar para vocês. Então, o que eu tenho aqui no sistema nervoso somático? Eu não tenho um gânglio e eu tenho a liberação ali de acetilcolina direto no órgão efetor, no caso, se ligando aos nossos receptores nicotínicos. Então, quando eu tenho acetilcolina trabalhando, essa transmissão vai ser colinérgica e ela pode ser tanto em receptores muscarínicos quanto em receptores nicotínicos. E quando a gente tem a norepinefrina, a gente tem uma transmissão adrenérgica, beleza? Ok. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, normalmente a gente vai ver mecanismos e manifestações diferentes no sistema nervoso simpático e no sistema nervoso parasimpático. Por exemplo, aqui no olho, o que eu estou observando? Que o sistema nervoso simpático ele é responsável pela contração do músculo radial da íris, que vai levar a um relaxamento do músculo ciliar, que vai promover a dilatação da pupila, que a gente costuma chamar de midríase. E aqui a gente tem, no caso do sistema nervoso parasimpático, um mecanismo diferente, onde a gente vê a contração do esfíncter do músculo ciliar da pupila e a acomodação ali do cristalino para ter uma visão mais próxima. Ou seja, a gente tem uma diminuição da pupila, que a gente chama de miose. É só lembrar que a pupila maior, a palavra é maior. Então, midríase, pupilão, miose, pupilinha. Sistema respiratório, pulmões, a gente vê uma broncodilatação mediada pelo sistema nervoso simpático e a gente vê uma broncoconstrição mediada pelo sistema nervoso parasimpático, que acompanha ali o aumento da produção de secreção. A gente vê o estímulo da produção de secreção, na verdade, pelo sistema nervoso parasimpático em vários sistemas. A gente vê o estímulo da produção de lágrima, da lacrimação, aumento na secreção do salivar, a gente vê um aumento na produção de suco gástrico de HCl, né, no estômago. E lá na bexiga, o sistema nervoso parasimpático, ele contrai o músculo detrusor e relaxa o esfíncter, o que leva a uma produção, uma liberação de urina. Sistema nervoso simpático, no coração, eu tenho aumento da frequência cardíaca e da força de contração. E sistema nervoso parasimpático, diminui a frequência cardíaca, diminui a força de contração. Além disso, nos vasos sanguíneos, ou seja, no sistema circulatório, a gente vê uma vasodilatação pelo nosso sistema nervoso simpático. Existem alguns mecanismos que não são 100% opostos. Então, por exemplo, lá no sistema reprodutor masculino, o sistema nervoso simpático ele vai ser responsável pelo estímulo da ejaculação e o sistema nervoso parasimpático pelo estímulo da ereção. Beleza, gente? Então, existem vários mecanismos diferentes. Esqueci de falar para vocês, mas no sistema nervoso simpático, eu tenho a vasodilatação quando eu tô falando da minha musculatura esquelética, tá bom? E eu tenho também um processo de vasoconstrição nos nossos pequenos vasos. Então, os vasinhos da pele, nas mucosas, áreas plânquicas, tá bom? Então, o nosso sistema nervoso simpático, ele trabalha diferente de acordo com o tipo de receptor e do tipo de tecido que está inervado por esses receptores. Além disso, peraí, pessoal, que eu não estou conseguindo passar o slide. Dá um segundo para mim, por favor. Voltei, gente, tinha travado minha tela. Bem, agora eu vou explicar para vocês como que funciona o mecanismo da transmissão colinérgica. Então, a gente sabe que a gente tem um neurônio pré-sináptico, certo?
e que esse neurônio ele vai ser responsável pela liberação de acetilcolina. Como que a acetilcolina é formada? A acetilcolina ela vai ser formada a partir da junção da acetil-CoA, que vem ali da cadeia de transporte de elétrons, do ciclo de Krebs, e de um aminoácido que se chama colina. A acetilcolina ela é um neurotransmissor que fica armazenado numa vesícula, dentro de algumas bolsinhas ali próprias para armazenamento desse neurotransmissor. A liberação da acetilcolina ela vai acontecer quando for liberado um impulso nervoso, então a gente tem ali a despolarização do neurônio, e esse neurotransmissor ele é liberado na fenda sináptica principalmente por exocitose, ok? A acetilcolina, quando liberada, ela tem basicamente uma função, que é ligar ali no receptor pós-sináptico, ou seja, ela vai se ligar ou num receptor muscarínico ou num receptor nicotínico. A acetilcolina, depois que ela se liga no seu receptor, rapidamente ela vai ser liberada da ligação desse receptor, e existe uma enzima, que é essa aqui de azulzinho, que está na membrana do receptor pós-sináptico, que é uma enzima que se chama acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, gente, ela vai quebrar o acetato e a colina. E a gente tem, então, a degradação do acetato, e a colina ela acaba sendo reabsorvida para formar ali novas moléculas de acetilcolina. Então, esse é o mecanismo fisiológico da transmissão colinérgica, da liberação de acetilcolina. A acetilcolinesterase ela é muito importante, porque a atividade da acetilcolinesterase ela vai influenciar na quantidade de acetilcolina que eu vou ter disponível na fenda sináptica para fazer ligação no receptor pós-sináptico. Ou seja, se eu aumento a quantidade de acetilcolina ali na fenda sináptica, eu tenho uma maior sinalização no neurônio pós-sináptico. E isso a gente vai ver mais para frente. Eu acho que eu vou gravar uma segunda aula para essa não ficar tão comprida. A gente vai ver que esse mecanismo, então, essa enzima acaba sendo um alvo de ação farmacológica. Beleza, gente? Então, quando a gente for falar de receptores colinérgicos, nós estamos nos referindo aos receptores que são ativados pela acetilcolina. E nós temos dois tipos: os receptores muscarínicos e os receptores nicotínicos. Então, receptor muscarínico, ele é um tipo de receptor acoplado à proteína G. Então, se você olhar aqui, ó, no desenho, o que a gente vê? Um receptor que atravessa a membrana celular ali 6 vezes, e nós classificamos esses receptores como receptores metabotrópicos. O que isso quer dizer? São receptores que normalmente desencadeiam um metabolismo intracelular que modifica a função biológica e a atividade daquela célula. Ok, aqui nós temos também um receptor nicotínico. O receptor nicotínico, diferente do muscarínico, é um receptor do tipo de canal iônico. Tá vendo um canalzinho aqui? E nós classificamos como receptores ionotrópicos. Então, pega esse pulo do gato. Receptor metabotrópico está associado ao metabolismo intracelular por uma cascata de sinalização desencadeada por segundos mensageiros. Enquanto os meus receptores ionotrópicos, a palavra já fala, é dependente ali da sinalização por meio de íons, de íons que são transportados pelo canal. Ok, então, quando eu vejo meus receptores muscarínicos, a gente vê aqui, tem vários, né, ó, do M1 até o M5, não se assustem. Os receptores muscarínicos que tem o final ímpar, 1, 3, 5, são receptores do tipo excitatórios. O que isso quer dizer? A principal função, resposta celular desses receptores vai ser desencadeada primeiro pelo aumento
da produção de fosfatidil-inositol trifosfato e de acilglicerol. Os receptores do tipo M1 são receptores que estão ali nos gânglios autônomos, outras glândulas, né? E são também conhecidos como receptores neuronais, porque eles têm uma localização e uma função muito importante no córtex cerebral. Agora, os receptores do tipo M3, que também são conhecidos como receptores glandulares, eles se encontram a sua maior população na musculatura lisa. E o mecanismo de sinalização também, a gente vê ali um aumento de IP3, um estímulo ali intracelular que resulta no final no aumento do cálcio intracelular. Já os receptores do tipo M2, desculpa gente, eu falei, né? O M3, então, ele é um tipo de receptor que ele povoa principalmente glândulas e o sistema vascular. Então, os receptores do tipo M2, eles são conhecidos como receptores cardíacos. Por quê? Maior concentração, a gente encontra mais eles ali no coração e nos átrios do sistema nervoso central. Qual é o mecanismo desses receptores? A gente vê, então, uma ativação da proteína GI, que está acoplada aqui a esse receptor, e a gente vê uma diminuição da produção da adenilato ciclase, que leva a uma diminuição na produção do AMP cíclico e uma inibição intracelular. Por quê? Principalmente porque eu tenho uma menor condutância de cálcio e uma maior entrada de potássio, o que faz com que eu tenha diminuição na força de contração, diminuição na frequência cardíaca, ok? Os receptores do tipo M4 e M5, como eu falei para vocês, eles estão localizados ali, povoam principalmente o sistema nervoso central. O receptor M5 a gente não tem muita informação sobre sua função. A gente sabe que na biologia as coisas vão aparecendo, a gente vai descobrindo com o tempo. Enquanto os receptores do tipo M4, eles estão associados com um aumento da resposta locomotora, tá bom? Então, gente, esses são os receptores que vão povoar o nosso corpo e que vão estar relacionados com as respostas intracelulares que são observadas numa transmissão parasimpática. Communication between neurons and communication between neurons and muscle occurs at specialized junctions called synapses. The most common type of synapse is the chemical synapse. Here, we examine the events that take place at the neuromuscular junction, a chemical synapse using the neurotransmitter acetylcholine. Synaptic transmission begins when the action potential reaches the axon terminal. The resulting depolarization, due to the opening of voltage-gated sodium channels, initiates the sequence of events leading to the release of transmitter. Depolarization of the axon terminal membrane causes voltage-gated calcium channels to open, and calcium ions rush into the axon terminal. The calcium ions trigger the release of neurotransmitter by causing the synaptic vesicles closest to the active zone of the synapse to fuse with the presynaptic membrane. This fusion process is regulated by an interaction between protein complexes expressed on the vesicle and presynaptic membranes. When the vesicles fuse with the membrane, they release their content of neurotransmitter into the synaptic cleft. The neurotransmitter moves across the cleft and binds to receptors on the postsynaptic membrane. The physiological response of the postsynaptic cell depends upon the particular neurotransmitter and receptor combination. In this example, acetylcholine binds to an ion channel. The channel opens, and sodium ions enter the postsynaptic cell. The signal is thus propagated to the postsynaptic cell. After a neurotransmitter has achieved its effect, it must be inactivated.
For acetylcholine, an enzyme in the synaptic cleft, acetylcholinesterase, breaks down the acetylcholine into acetyl-CoA and choline. The release of transmitter from the receptors causes the channels to close. The choline is then taken back up into the synaptic terminal for resynthesis into acetylcholine. The synaptic vesicles are also recycled via endocytosis of the presynaptic membrane. The recycled vesicles are later refilled with neurotransmitter molecules and are ready for another round of synaptic transmission. Aqui, gente, vocês podem observar basicamente o que eu expliquei para vocês. Então, depois vocês podem olhar com calma no slide, mas os receptores muscarínicos, eles têm subunidades diferentes, se localizam ali no nosso corpo em diferentes lugares, e a gente vê uma resposta diferente para cada tipo de receptor, dependendo principalmente da localização e da onde esse receptor, do tipo de tecido que esse receptor está povoando, ok? Beleza, então agora a gente vai ver como que funciona o mecanismo de transmissão do nosso sistema nervoso autônomo quando a gente fala do sistema nervoso simpático, ou seja, a transmissão conhecida como transmissão adrenérgica. Só para relembrar, a síntese da noradrenalina, ela vem a partir do aminoácido tirosina, que é transformado em L-dopa. Ele sofre uma descarboxilase pela enzima dopa-descarboxilase, e a gente tem a produção de dopamina, que também é uma catecolamina muito importante no sistema nervoso central. E a dopamina, então, ela sofre uma hidroxilação e a gente tem, então, a norepinefrina. Essa conversão de dopamina em norepinefrina acontece dentro de vesículas, né? A partir do transporte da dopamina pelo transportador VMAT, que transporta a dopamina, então, para dentro dessa vesícula, e lá dentro acontece o mecanismo de hidroxilação e produção de norepinefrina. A norepinefrina, gente, em primeiro momento, ela permanece na vesícula, e a mesma coisa que a gente observa com acetilcolina, a gente observa aqui. Então, vem uma condução de um impulso nervoso. Esse impulso nervoso faz com que a norepinefrina seja liberada na fenda sináptica. Normalmente isso acontece por exocitose, beleza? A norepinefrina, ela vai se ligar em receptores do tipo adrenérgico, como a gente comentou, e esses receptores adrenérgicos, eles podem ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3, que na verdade ele fica mais no tecido adiposo. Então, ó, norepinefrina é liberada aqui na fenda. A noradrenalina ou norepinefrina, ela vai se ligar no receptor, ou no receptor alfa 1, ou no beta 1, ou no beta 2, quando a gente estiver falando de neurônio pós-sináptico, ok? A gente tem um mecanismo de autorregulação onde os receptores do tipo alfa 2, eles estão, na verdade, localizados, ou eles povoam, na verdade, os receptores pré-sinápticos. Como que funciona, gente? Quando eu tenho uma produção aumentada de norepinefrina, essa epinefrina se liga ali nos receptores e ela envia um sinal para esse receptor do tipo alfa 2 para ter uma regulação e uma diminuição na liberação da noradrenalina, tá? Diferente da acetilcolina, que a gente tem uma enzima ali na fenda degradando a acetilcolina, isso não acontece na norepinefrina. Então, a norepinefrina, ela é recaptada, ela retorna ao neurônio pelo transporte de receptores NET, que são receptores, são transportadores NET, são transportadores de noradrenalina. Então, lá na fenda, a epinefrina entra nesses receptores e para que ela possa ser de novo armazenada, ela precisa então passar por um outro canal, por um outro transportador
que é o VMAT, ok? Então, assim é como funciona normalmente a captação ou a recaptação da norepinefrina. Bem, dentro do neurônio, nós temos alguns mecanismos que ajudam a degradar a norepinefrina, como, por exemplo, a monoaminoxidase, enzimas que degradam a noradrenalina. Ok, então, pessoal, a gente olha os receptores adrenérgicos, alfa e beta. Com os receptores colinérgicos, cada tipo de receptor vai povoar, vai estar numa porção diferente do corpo. A gente observa uma população aumentada de receptores alfa-1, principalmente na nossa vasculatura periférica, nos vasos sanguíneos. Quais são os mecanismos que a gente observa pela ativação dos receptores alfa-1? Como esses receptores eles estão numa maior concentração ali na nossa circulação periférica, a gente vê uma vasoconstrição, um aumento da resistência periférica, um aumento da pressão arterial e uma dilatação da pupila. Okay? Além disso, os receptores alfa-1 eles também estão presentes na bexiga urinária e eles promovem um maior fechamento do esfíncter interno lá na bexiga. Receptores alfa-2, eu expliquei para vocês, é um autorreceptor, ou seja, ele ativa principalmente os receptores acoplados à proteína G do tipo GI, que são inibitórios, e a gente vê uma diminuição da liberação tanto de noradrenalina como de acetilcolina e diminui também a liberação de insulina lá no pâncreas. Receptores do tipo beta. Receptores beta-1, eles estão presentes majoritariamente no músculo cardíaco, enquanto os receptores beta-2, eles estão majoritariamente presentes na bexiga, no pulmão. É só lembrar que a gente tem um coração, 2 pulmões, falei para vocês na sala de aula, né? E quais são os mecanismos que a gente vai observar a partir dos receptores do tipo beta-1? Então, eles aumentam a frequência cardíaca, aumentam a força de contração, aumentam o automatismo muscular, e aí a gente observa, então, taquicardia, aumento da lipólise, ou seja, aumento do processo de quebra de gordura, e um aumento na liberação de renina lá no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quando nós formos estudar sistema cardiovascular, os fármacos que agem diretamente no sistema cardiovascular, a gente vai falar disso, tá bom? E aí a gente vê também os receptores do tipo beta-2, que na musculatura, nos vasos sanguíneos, eles promovem a dilatação dos vasos sanguíneos e eles também causam broncodilatação, eles promovem o relaxamento do músculo da bexiga, enquanto os receptores alfa-1 contraem a bexiga, os receptores beta-2 eles relaxam o músculo da bexiga. Eles também promovem glicogenólise e gliconeogênese lá no nosso fígado, ok? Então, esses são os principais mecanismos observados pelo sistema nervoso adrenérgico. Aqui, a gente tem de novo uma tabelinha resumindo como que esses receptores estão divididos, como funciona a resposta celular. E a gente tem, gente, nós temos uma afinidade diferente das nossas catecolaminas para cada tipo de receptor. Então, quando a gente fala dos receptores do tipo alfa-1, o que a gente vê com relação à afinidade desses receptores?
eles têm mais afinidade para norepinefrina, depois para epinefrina e pela fenilefrina. Receptores do tipo alfa-2, eles têm mais afinidade pela norepinefrina, depois pela metilnorepinefrina e pela clonidina. Enquanto os receptores do tipo beta-2, eles têm uma afinidade maior pelo isoproterenol, e existem alguns fármacos que são específicos. Então, a gente tem albuterol, que é específico beta-2, e a dobutamina, que é específico beta-1. Pessoal, para a gente terminar de falar desse assunto, trouxe essa figura que mostra como que funciona o processo de sinalização no sistema adrenérgico de uma maneira resumida, tá bom? Eu sei que parece confuso, mas foi o que eu comentei com vocês na sala de aula. Quando a gente entende o tipo de receptor que está sendo ativado e o começo dessa ativação, a gente começa a entender quais são os dominós que vão ser derrubados para levar a uma alteração de resposta a nível intracelular. No caso aqui dos receptores do tipo alfa, aqui representado, essa figura eu peguei de um artigo, eu vou deixar a referência depois no comentário, esqueci, tá bom? Mas no caso da ativação dos receptores do tipo alfa, o que eu vejo? Eu vejo que, em primeiro lugar, acontece o quê? A ligação ali de um ativador no receptor acoplado à proteína G. Essa ligação fora da célula leva a um processo de fosforilação intracelular, que está muito associado aos mecanismos que são metabotrópicos, e essa fosforilação faz com que essa subunidade alfa, beta e gama, elas se desprendam. Então, eu tenho a liberação da subunidade alfa e da subunidade beta e gama. O que acontece? A subunidade alfa, ela se liga a uma molécula de GTP e ela vai sinalizar um segundo mensageiro, que é uma enzima chamada adenilato ciclase. A adenilato ciclase é uma enzima responsável principalmente pela produção de AMP cíclico e pela ativação da proteína quinase A. Um dos principais mecanismos que a gente observa nos receptores do tipo alfa-1 é a ativação da fosfolipase C, que também pode acontecer aqui pela ação da subunidade alfa do receptor, da subunidade alfa, que estava acoplado lá no receptor acoplado à proteína G, né? E o aumento da ativação da fosfolipase C quebra o fosfolipídio de membrana em fosfatidil-inositol bifosfato e diacilglicerol. O diacilglicerol é uma molécula importante para a ativação da proteína quinase C, enquanto o difosfato de inositol ativa o trifosfato de inositol, ou inositol trifosfato, que é o IP3, e o inositol trifosfato, ele tem uma capacidade de aumentar a liberação de cálcio que estava lá armazenado nas vesículas. Esse cálcio, quando ele é liberado, ele vai ativar outras moléculas, e a gente tem ali outras reações em cascata, e essas moléculas que são ativadas, normalmente elas vão finalizar com um processo onde a gente vê a regulação da expressão gênica, ou seja, acontece tudo isso dentro da célula antes de chegar no núcleo da célula, ou seja, vamos de novo, a gente vê que quando eu tenho ativação de um ligante no meu receptor, no meio intracelular, eu tenho várias pecinhas, vários segundos mensageiros que precisam ser ativados para que dentro do núcleo
eu possua, eu receba a informação que eu preciso para mudar o efeito biológico da minha célula. Então, por exemplo, preciso produzir mais insulina. Essa sinalização, ela precisa chegar até o núcleo para que eu tenha o quê? A transcrição ou a expressão no gene a partir da transcrição da fita de RNA que a gente vai usar para replicar, certo? Então, é basicamente isso que acontece de uma maneira superficial. Importante vocês entenderem esses passinhos, porque quando vocês entenderem o que acontece quando eu ligo lá na minha proteína GQ, o que acontece quando eu ligo na minha proteína GS, isso vai acontecer em muitas células, porque a grande parte dos nossos receptores são receptores acoplados à proteína G. Aqui a gente tem uma figura mostrando o mecanismo de ação dos receptores beta. É a mesma coisa, gente, eu tenho ativação ali da minha proteína G. Não liguem para essas moléculas que tem os sinaizinhos vermelhos, tá? Isso não é importante para a gente agora. Mas, em resumo, o que eu tenho? Minha subunidade G-alfa ativa a adenilato ciclase, aumenta a AMP cíclico. Quando eu aumento a AMP cíclico, eu aumento a produção de uma enzima que se chama proteína quinase A. Essa proteína quinase, ela tem o papel, então, de ativar lá, a nível nuclear, uma modificação na expressão gênica. No caso aqui do exemplo, ó, o que a gente observa? Quando eu ativo a pKa, eu consigo aumentar a liberação de cálcio intracelular, ativo proteínas contráteis e eu tenho, então, um aumento da contratilidade do meu músculo cardíaco, ok? Então, basicamente, é esse o mecanismo que a gente observa quando a gente fala de sistema adrenérgico a nível de receptor beta. Eu vou parar por aqui, gente, porque já está um pouco comprida essa parte. E eu vou passar para a parte da farmacologia colinérgica e da farmacologia adrenérgica, tá bom? Beleza, pessoal. Então, agora nós vamos ver basicamente quais são os fármacos utilizados na transmissão colinérgica, na transmissão adrenérgica, tá bom? Aqui, nesse slide de revisão, porque vocês podem voltar o vídeo e olhar as informações que a gente viu, tá bom? Então, de uma maneira bem resumida, lembrem-se sempre que os efeitos do sistema colinérgico, os efeitos farmacológicos do sistema colinérgico, quando nós estivermos falando de agonista, são semelhantes aos efeitos fisiológicos que a gente observa nesse sistema, ok? Em relação aos fármacos agonistas colinérgicos, nós dividimos esses fármacos em duas classes importantes. Então, nós temos fármacos que são de ação direta. O que isso quer dizer? Eles agem diretamente nos receptores colinérgicos, que são quem? Nicotínicos e muscarínicos. Então, eles vão ocupar e ativar esses receptores. E os fármacos de ação indireta, eles vão aumentar a atividade da acetilcolina de uma maneira independente do receptor. Os principais, os que nós vamos estudar, são os fármacos que inativam a enzima acetilcolinesterase, ok? A inativação da enzima pode ser tanto reversível quanto irreversível. E um detalhe importante, que esses fármacos, eles têm um nome que se chama anticolinesterásicos. Cuidado, pessoal, para não confundir com os fármacos antagonistas, ok? Anticolinesterasico é anti-enzima acetilcolinesterase, ou seja, inibe a enzima, bloqueia essa enzima, inativa essa enzima, e eu tenho mais acetilcolina para ter lá as funções semelhantes às funções fisiológicas, ok? Então, com relação aos nossos agonistas colinérgicos, existem várias maneiras deles serem classificados na farmacologia. Muitas vezes eles são, por exemplo,
classificados de acordo com a estrutura química. Éster de colina, alcaloides são fármacos normalmente muscarínicos, tá bom? Pensando na atividade ali desses agonistas colinérgicos, nós temos a acetilcolina, que não tem tanto uso terapêutico, tanto uso clínico, mas, de todo modo, a acetilcolina, ela é um fármaco facilmente hidrolisado pela enzima acetilcolinesterase. Então, quando a gente vê lá o potencial de hidrólise é bem alto pela enzima acetilcolinesterase. E nós observamos uma ação tanto muscarínica nos receptores muscarínicos, quanto uma ação nos receptores nicotínicos, ok? A metacolina é um agonista muscarínico que não é mais utilizado terapeuticamente, principalmente porque ela tem uma ação muscarínica muito alta, ou seja, os efeitos de diminuir força de contração, diminuir atividade cardíaca são muito elevados nesses fármacos e por isso ele não tem mais um uso terapêutico, tá bom, gente? E nós temos o carbachol e o betanicol, que são os principais agonistas colinérgicos, que são utilizados na clínica principalmente porque eles têm ali uma capacidade de permanecerem estáveis na presença da acetilcolinesterase, ou seja, o potencial deles serem destruídos por essa enzima é menor, e aí a gente vê um efeito melhor desses fármacos quando administrados terapeuticamente. Gente, como eu comentei, os agonistas muscarínicos, o efeito deles depende muito da população de receptores e do tecido que esses agonistas estão ocupando e que eles estão ativando. Com relação a um dos maiores problemas que a gente vê nesses fármacos é que esses agonistas eles são muito inespecíficos, então eles acabam se ligando a subunidades de receptores diferentes, né? Então pode ativar M1, M3, M2 e nós temos muitos efeitos colaterais, ok? Aqui do lado direito eu coloquei alguns dos principais fármacos que nós conhecemos e aí a gente vai vendo como que eles são utilizados ou não. Lembrando que na clínica hoje nós temos o betanecol, o carbachol e a pilocarpina como os fármacos que são utilizados na terapêutica mesmo. Principalmente betanecol e carbachol, porque eles são menos suscetíveis à hidrólise da acetilcolinesterase, tá? O betanecol, ele é utilizado ali para hipotonia da bexiga e do trato gastrointestinal, então aumenta a motilidade do trato gastrointestinal e é utilizado na hipotonia de bexiga. Então, a gente vê um tratamento da retenção urinária, tanto em pacientes pós-operatórios, como pacientes que não conseguem urinar. Ele vai estimular o músculo liso e contrair a musculatura da bexiga. Então, a gente tem contração do músculo da bexiga e o esvaziamento ali, a liberação, o relaxamento dos esfíncteres. E é por isso que o paciente consegue urinar. A metacolina, ela é utilizada principalmente hoje em diagnóstico de hiperreatividade brônquica. Ele não é mais utilizado no processo de terapêutica, principalmente porque, como eu mostrei para vocês no slide anterior, a gente observa o que é a partir da metacolina. Nós observamos que ela tem uma super atividade quando a gente vê ativação de receptores muscarínicos. E essa ativação, por ser uma ativação específica, leva ao quê? Leva a um aumento dos efeitos cardiológicos, um aumento nos efeitos que a gente observa ali no sistema colinérgico. E isso é ruim, porque o paciente acaba tendo um aumento na verdade, uma diminuição exacerbada
das funções cardiovasculares, então diminuição da força de contração, diminuição na frequência cardíaca, e isso acaba, inclusive, causando efeitos muito graves no paciente, ok? O carbachol, ele é um fármaco utilizado no tratamento do glaucoma, ele tem como um efeito principalmente ali a miose, que é a diminuição e acomodação da pupila, e por isso ele é aplicado na cirurgia oftálmica. A pilocarpina, pessoal, é um fármaco muito utilizado tanto para o tratamento de glaucoma de ângulo aberto, na próxima imagem eu vou explicar como, quanto em casos de pacientes que têm uma condição que a gente chama de xerostomia, que é quando eles não têm uma produção ali de saliva suficiente. Então, ele acaba sendo utilizado na clínica para tratamento de xerostomia. Ele também é utilizado na síndrome de Sjögren, porque os pacientes que têm essa síndrome é uma doença que diminui a produção de secreção, então ele ajuda nessa questão de aumentar a secreção. E como eu falei para vocês, no glaucoma de ângulo aberto, ok? Cevimelina também é um fármaco utilizado para pacientes com xerostomia. Então, gente, eu trouxe essa figura justamente para explicar para vocês como funciona um pouquinho da fisiopatologia do glaucoma. Então, quais são os efeitos que a gente vê, principalmente da pilocarpina, sobre o olho. O que a gente observa? A gente tem no nosso olho uma região que seria a câmera posterior do olho e a câmera anterior. O humor aquoso, então a quantidade de líquido que é produzida para lubrificar, para ajudar a gente a enxergar melhor, é produzido aqui na câmera posterior. E a gente precisa, então, que esse humor aquoso seja drenado pelos canais de Skellman, que ficam aqui associados à musculatura da íris. O olho, ele possui dois músculos importantes, que seriam o músculo constritor da pupila e o músculo ciliar. Esses músculos, além de ajudar na curvatura do cristalino, eles também ajudam na acomodação da visão, a gente enxergar melhor, e ajudam também no processo de drenagem do humor aquoso. Então, quando eles não estão funcionando muito bem, quando eles não conseguem, eles ficam muito rígidos, eles não conseguem permitir a passagem desse humor aquoso para que ele seja filtrado ali, excretado nos canais de Skellman, esse líquido ele acaba acumulando dentro do olho, o humor aquoso acumula, e a gente tem um aumento da pressão intraocular. Qual que é o problema disso? Isso pode causar, inclusive, cegueira nos pacientes, porque ele chega, então, a danificar ali a capacidade de acomodar a visão e o paciente não enxerga. Quando a gente tem, então, essa drenagem obstruída, o que acontece? É utilizado um agente muscarínico, um agonista colinérgico, que vai induzir a diminuir essa tensão muscular e faz, então, com que aconteça uma melhora na filtração do humor aquoso e diminuição da pressão intraocular. Então, pilocarpina e carbachol são fármacos utilizados para fazer a regulação da função desses músculos, tanto do músculo constritor como do músculo ciliar. Então, gente, nós vimos os nossos fármacos de ação agonistas de ação direta e agora a gente vai estudar um pouquinho os agonistas de ação indireta. Os agonistas de ação indireta, eles recebem esse nome principalmente porque eles aumentam a quantidade de acetilcolina disponível para ação, sem agir diretamente nos receptores. Então, o mecanismo de ação é aumentar a quantidade de acetilcolina disponível
inativando a enzima acetilcolinesterase. Eles são fármacos de ação indireta, como a gente acabou de falar, e eles também podem ser classificados pela duração de ação. Então, nós temos os fármacos reversíveis, de ação rápida e de ação média, e nós temos um organofosforado de ação e mais longa, que é o ecotiolfato, que nós consideramos como irreversível. Por quê? Porque ele tem ali uma meia-vida muito longa, fica mais de 100 horas na enzima acetilcolinesterase, inativando a ação dessa enzima, o que faz com que o acúmulo de acetilcolina acabe sendo maior. Beleza, então a gente classifica por estrutura química, a gente tem os fármacos que são os álcoois, que no caso aqui é o hidrofônio. A ação dele é muito rápida, ele liga no sítio estérico da enzima e no sítio aniônico, faz uma ação muito semelhante à acetilcolina, liga, faz ação e desliga da enzima e a enzima continua funcionando, ok? Eles são utilizados principalmente no tratamento da miastenia graves, que é quando o paciente tem uma produção diminuída de acetilcolina e diminui o processo de contração muscular. E também podem ser utilizados para arritmias, tá bom? Os carbamatos são fármacos anticolinesterásicos de ação média. Eles são principalmente utilizados no tratamento do glaucoma. Então, a gente tem fisostigmina, neostigmina, peridostigmina, e eles também podem ser utilizados para miastenia, como os de ação rápida. E, por último, nós temos os organofosforados, que eles possuem uma meia-vida muito alta, como eu falei para vocês, porque são compostos de fósforos pentavalentes e eles não se ligam no sítio esterásico, apenas no sítio aniônico da enzima, fazendo com que a ação dele seja muito maior, porque a enzima não consegue desligar o fármaco desse sítio, então a gente tem uma ação prolongada. Aqui, essa tabelinha, ela vai casar com o próximo slide, porque aqui é para vocês entenderem o seguinte: a acetilcolina é um fármaco que se liga tanto no centro esterásico da enzima acetilcolinesterase, quanto no sítio aniônico. Então, a acetilcolinesterase é uma enzima que ela possui dois sítios. Um sítio onde a gente consegue segurar essa enzima por mais tempo, e um sítio onde a gente tem a atividade catalítica da enzima. Os fármacos de ação rápida, os álcoois, eles só conseguem se ligar no sítio aniônico. E a acetilcolinesterase, ela consegue desligar ou ela consegue remover esse fármaco do sítio muito rápido. Por isso que o efeito ali é em segundos e alguns poucos minutos. Já os carbamatos, eles são bem semelhantes à acetilcolina, porque eles também se ligam no sítio esterásico e no sítio aniônico. Tá, qual a diferença? A diferença é que a estrutura química desses medicamentos faz com que eles permaneçam ligados por mais tempo, porque a enzima ela precisa trabalhar para conseguir deslocar esse fármaco com uma velocidade um pouquinho maior. Então, a modificação química do fármaco faz com que a velocidade de fosforilação da enzima no fármaco seja mais lenta. E aí, a gente tem, então, uma ação maior, que vai de 30 minutos, mais ou menos, 15 minutos, até 1 hora de ação. Os organofosforados, em contrapartida, eles ligam-se apenas no sítio esterásico, eles não se associam ao sítio aniônico da enzima. O que isso qual é o efeito disso? Gente, então, basicamente, o que eu observo? Deixa eu só beber uma água, um minuto. Os organofosforados, como eles conseguem se ligar apenas no sítio esterásico da enzima, isso faz com que a enzima não seja capaz de quebrar a molécula em 2 substratos, como a gente vê acontecendo com a acetilcolina ou com os carbamatos. E aí ela fica ali até a enzima morrer. Então, de uma maneira muito simples, muito resumida, o que eu consigo observar?
Que a minha acetilcolina, pensa que essa figurinha rosinha é a acetilcolina. A acetilcolina, ela consegue ligar tanto no sítio aniônico quanto no sítio esterásico. E a acetilcolinesterase, ela tem uma ação muito rápida. Então, ela quebra nos dois substratos que a gente já sabe que é o quê? Acetato mais colina. O que acontece com a minha colina? É reabsorvida pelo neurônio e eu vou ter, então, nova formação de novas moléculas de acetilcolina. Ok? Qual é a diferença dos carbamatos? Os carbamatos, eles são capazes, sim, de se ligar tanto no sítio aniônico quanto no sítio esterásico. Mas, olha como aqui é diferente, tá vendo? A estrutura química, ela faz com que ele fique ligado por mais tempo e a reação química que vai quebrar os meus dois substratos, acetato e colina, por exemplo, é uma reação muito mais lenta, o que faz com que ela fique ali inibida até que essa droga se separe dos dois sítios. E em contrapartida, como eu falei agora há pouco, os organofosforatos eles não conseguem ser removidos do sítio esterásico da minha enzima, justamente porque a enzima não consegue quebrar os substratos. E então essa reação ela vai acontecer ali por horas e horas e horas, até 100 horas, e a gente tem uma enzima ligada até que a enzima seja inativada e perca toda a sua função. Então, aqui resumindo os principais efeitos que a gente vê dos anticolinesterásicos no organismo como um todo. Então, eles aumentam a quantidade de acetilcolina disponível na placa motora, o que aumenta a contração na junção neuromuscular, ativa e deixa o sistema nervoso em estado de alerta. A gente sabe que os agonistas colinérgicos promovem a acomodação da visão, dilatação, a contração da pupila, constrição da pupila. Então, a gente tem miose, constrição brônquica, broncoconstrição, um aumento na taxa de esvaziamento tanto gástrico como no esvaziamento urinário, no sistema urogenital. E a gente sabe que eles também vão promover um ionotropismo, ou seja, ionotropismo negativo e cronotropismo negativo é diminuição da força de contração e diminuição da frequência cardíaca. O que pode, em condições muito elevadas, esses fármacos, levar a uma falência cardíaca. Então, pessoal, pensa, por exemplo, num organofosforado que fica disponível ali, disponibilizando acetilcolina por doses muito altas por muito tempo. Ele pode levar a uma manifestação elevada desses sintomas, levando o paciente, inclusive, a ter um estado de óbito. Então, os organofosforados, eles são muito conhecidos porque eles são um dos compostos que fazem a composição ali dos agentes utilizados nas lavouras, os agrotóxicos. E muitas pessoas que trabalham com esses produtos, elas podem se intoxicar e chegar lá num centro de urgência, emergência, em estado de intoxicação por organofosforado. O que a gente vê também é pessoas que se intoxicam pelo uso dos carbacóis, dos carbamatos, como, por exemplo, o uso de veneno de rato, esse tipo de substância. Por que eu estou falando isso? Porque existe na prática clínica 2 fármacos importantes que são utilizados para remover ou para reverter os efeitos dos anticolinesterásicos. No Brasil, a gente usa um anticolinérgico, um bloqueador colinérgico, que é a atropina. Então, a atropina, ela reverte esses efeitos que podem ser observados no paciente com intoxicação. E o segundo, que a gente não tem no Brasil, mas é a pralidoxima. O que é a pralidoxima? É um fármaco utilizado como um antídoto, esqueci a palavra, um antídoto para intoxicação por organofosforato, ok?
colocar um slide para explicar o mecanismo da pralidoxima, mas eu vou explicar para vocês, porque é importante saber, e se vocês tiverem dúvida durante a aula, a gente fala mais sobre isso, tá bom? Então, o que acontece? A pralidoxima, ela é, como eu falei agora, é um fármaco utilizado como um antídoto contra a inativação da acetilcolinesterase. Como que ela faz? Ela consegue reativar essa enzima, porque ela faz uma doação química que permite ali a fosforilação do organofosforado. Então, ele é removido do sítio estérico. Contudo, tem uma desvantagem, e isso é importante saber. Essa remoção, essa reativação da enzima, ela precisa acontecer num tempo muito rápido de administração do processo de intoxicação. Então, o organofosforado, quando ele causa intoxicação no paciente, eu preciso administrar o antídoto o quanto antes. Qual que é o motivo disso? Porque a partir ali de 45, 50 minutos que a minha enzima ela foi inativada pelo organofosforado, ela se torna velha. E esse envelhecimento da enzima evita com que o fármaco consiga fazer essa doação química e eu receba uma ativação nova e a eliminação, o deslocamento do organofosforado, tá bom? Então, importante saber o mecanismo e importante saber a principal desvantagem que a gente vê desse fármaco, ok? Então, eu vou passar para esse slide, porque aqui a gente tem o resumo ou o detalhamento do que está resumido na tabela anterior. Aquela tabela é bem legal, vocês podem usar, por exemplo, para estudar para a prova, podem acompanhar com o livro. E ali tem os anticolinesterásicos, né? E principalmente as indicações farmacológicas. Aqui está disposto de uma maneira diferente, então a gente tem os carbamatos, que são anticolinesterásicos de ação média, né? Tem algumas horas, minutos e horas de duração. E a neostigmina é o principal utilizado na junção neuromuscular. Ela age na junção neuromuscular e é utilizada por via oral para tratamento de miastenia graves e por via endovenosa para deslocar ali o bloqueio da junção neuromuscular. E também pode ser utilizado para tratamento de atonia de bexiga e trato gastrointestinal. A fisostigmina é um fármaco que age principalmente na junção pós-ganglionar e auxilia a reverter intoxicação por antimuscarínicos, então, como por exemplo, pelo uso da atropina. Existem alguns fármacos, gente, que têm sido desenvolvidos nas últimas décadas, que são fármacos que a gente considera um pouco mais novos, que têm a capacidade de inibir a acetilcolinesterase e promover um efeito central. Isso acontece principalmente porque eles são fármacos que são aminas mais lipossolúveis, então elas conseguem passar o sistema nervoso central, eles resistem à hidrólise da acetilcolinesterase periférica e penetram ali o sistema nervoso central em doses terapêuticas. E esses fármacos, eles têm sido desenvolvidos para o uso de doenças neurodegenerativas. Então, tratamento de Alzheimer, Parkinson, acaba sendo utilizado esses medicamentos, tá bom? Eu não vou entrar neles agora, donepezila, rivastigmina, porque a gente vai ter uma aula só falando das doenças neurodegenerativas, sistema nervoso central, e aí a gente aborda isso melhor, tá bom? Mas só para vocês saberem que eles também podem ser utilizados ali no tratamento da demência, esses anticolinesterásicos. Com relação aos organofosforados, a gente tem o ecotiofato, que pode ser utilizado para o tratamento de glaucoma, mas ele não é tão usado porque existem outros fármacos que também são aplicados, né? A pilocarpina ela tem muito menos efeitos colaterais.
qual que é o problema? Os organofosforados, quando eles são utilizados por muito tempo, eles podem levar a uma intoxicação, porque eles passam a barreira hematocefálica muito facilmente. Então, o uso prolongado causa efeitos sistêmicos. Os organofosforados são compostos que levam uma intoxicação no sistema nervoso. E o que a gente observa? Primeiro, uma excitação inicial, então o paciente pode ter, por exemplo, convulsão, e depois ele segue para uma depressão no sistema nervoso que progride, inclusive, para perda da consciência e insuficiência respiratória. Então, é muito importante ter aí um cuidado quando esses fármacos forem utilizados e por muitos períodos. Um exemplo, gente, de um organofosforado que pode levar à intoxicação são um composto que se chama um parátion, que ele é utilizado como inseticida. Então, hoje não tanto, mas antes a gente tinha lá os inseticidas que eles causavam toxicidade. Então, você passava o veneno na casa e precisava sair. Existem alguns ainda que têm essa composição e pode levar a um envenenamento nos indivíduos. Então, para converter esse processo de intoxicação, é utilizado principalmente aqui no Brasil, como eu já falei para vocês, a atropina. As contraindicações do uso desses fármacos. Na verdade, as contraindicações para todos os agonistas colinérgicos é o quê? Pacientes que tenham hipertiroidismo, porque o uso dos agonistas colinérgicos pode levar a um aumento na arritmia. Como eles são broncoconstritores, aumenta a reatividade das vias aéreas, então não pode ser administrado para pacientes que têm asma. Pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, principalmente porque eles aumentam ali a diminuição tanto da resistência periférica, força de contração e frequência cardíaca em concentrações mais altas, né? Pacientes com úlceras pépticas não podem utilizar essas classes de medicamentos porque a gente induz a produção de ácido clorídrico, isso piora o estado do paciente. E os principais efeitos adversos, então, que a gente percebe é diaforese, que é quando o paciente transpira bastante, né? Aumenta ali a produção de secreção, miose, urgência miccional e o aumento da motilidade pode causar náuseas. Então, esses são os principais efeitos adversos desses fármacos. Agora, gente, falando dos antagonistas, então a gente falou dos agonistas, agora são os antagonistas colinérgicos. Os antagonistas colinérgicos, eles têm efeitos tanto no sistema cardiovascular, no sistema gastrointestinal, geniturinário, sistema nervoso. Então, tudo que a gente observa como função fisiológica, a gente vê acontecendo ao contrário nos pacientes que fazem uso ali o mecanismo de ação dos antagonistas colinérgicos. Os principais Os antagonistas muscarínicos, eles são divididos em aminas terciárias e aminas quaternárias. Lembrando que aminas quaternárias têm uma facilidade maior para atravessar a barreira hematocefálica, então sempre tem que tomar bastante cuidado. E quais são as aminas terciárias? Nós temos a atropina. A atropina é um alcaloide, né? Um fármaco de origem natural. E ele é utilizado, gente, pode ser utilizado como um adjuvante anestésico. Então, a Vitória, que trabalha lá no hospital, ela pode observar que sempre usa atropina para montar os kits cirúrgicos. Por quê? Porque ele ajuda a diminuir motilidade, a diminuir a produção de secreções. Ele é um broncodilatador. Pode ser utilizado também, fora isso, para envenenamento por anticolinesterásicos ou, no caso, como eu expliquei para vocês, por organofosforados, né? E outros anticolinesterásicos. Ele é utilizado
em pacientes bradicárdicos, então ele causa uma taquicardia, aumenta um pouquinho a força de contração e a frequência cardíaca, e pode ser utilizado como um antiespasmódico para diminuir a motilidade gastrointestinal. Então, quais são os efeitos colaterais que a gente observa quando faz uso de atropina? Boca seca, retenção urinária, visão turva, que são efeitos exacerbados que a gente vê quando os receptores muscarínicos são bloqueados, tá bom? Outro fármaco importante, antimuscarínico ou antagonista colinérgico, é a escopolamina, que a gente conhece popularmente como Buscopan. A escopolamina, ela tem uns efeitos bem parecidos da atropina, só que é um fármaco que deprime o sistema nervoso central. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque pode causar sedação. E aí, outros efeitos que a gente vê na atropina, né? Boca seca, visão turva e retenção urinária. Pode ser utilizado, ele é bastante utilizado para cinetose, então, problemas ali na movimentação gastrointestinal. Além disso, a gente tem a tropicamida e o ciclopentolato, que são fármacos bem parecidos, eles têm uma estrutura ali parecida com a atropina, e são utilizados como uso oftálmico para produzir midríase e cicloplegia, então tem uma ação mais curta, tá bom? A benzotropina também um antagonista muscarínico, uma amina terciária, não é tão utilizado. E a gente tem o ipratrópio, que é um fármaco, como eu falei, é um composto quaternário de amônia, e ele é bem parecido com o tiotrópio, inclusive. Então, ipratrópio e tiotrópio são irmãos gêmeos, digamos assim, não gêmeos idênticos, né? Tem as diferenças. E ele é utilizado para asma e para bronquite, porque ele bloqueia os receptores muscarínicos, levando uma broncodilatação. Então, os principais usos desses fármacos agonistas muscarínicos, a atropina, né, como eu falei, trata, a gente usa para tratamento de bradicardia. Existem os fármacos que causam dilatação pupilar, fármacos utilizados para o tratamento de bronquite e asma por levar a broncodilatação, e fármacos que diminuem a produção de secreção gástrica. Então, quando a gente entende o mecanismo, por exemplo, dos agonistas muscarínicos, que aumentam lá o receptor M3, que aumenta a produção de secreção, o que eu entendo? Que se eu produzir um fármaco que bloqueie esse receptor, eu posso diminuir a secreção dele, e aí esses receptores são alvos terapêuticos, né? Então, gente, pensa comigo, com relação aos efeitos adversos dos bloqueadores muscarínicos. Se eu estou bloqueando os receptores muscarínicos, eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo a ação colinérgica, porque a acetilcolina não consegue ter a sua ação. E aí eu tenho todo o contrário do que a gente observa no sistema nervoso parasimpático. A gente vê boca seca, taquicardia, visão turva, dificuldade ou urgência miccional, dificuldade de você conseguir urinar, e diminuição da motilidade gastrointestinal. Então, esses são os efeitos principais quando a gente pensa em bloqueador de receptor muscarínico. Lembrando que a gente tem lá os M1 que fazem, que povoam o sistema nervoso central, e aí a gente vê inclusive uma sedação e uma confusão mental leve no uso desses fármacos. Ok? Então, esses são os efeitos adversos, os mecanismos de ação desses medicamentos, e agora a gente vai começar a ver os mecanismos da transmissão adrenérgica. Então, pessoal, falando dos receptores e dos agonistas adrenérgicos,
Vamos começar relembrando um pouquinho sobre as catecolaminas. As catecolaminas, elas são estruturas químicas que possuem um grupo catecol ligado a uma amina, grupamento amina. E, do ponto de vista farmacológico, a gente tem quatro principais catecolaminas. A gente tem a noradrenalina, que nós temos estudado bastante ultimamente nessas nossas primeiras aulas, que ela está responsável pelo quê? Pela transmissão simpática, né? E pela ligação, ativação dos receptores adrenérgicos. A adrenalina é um hormônio que é secretado pela suprarrenal, também é capaz de ativar ali os receptores adrenérgicos. Nós temos a dopamina. A dopamina é um precursor metabólico para a síntese de noradrenalina e adrenalina, mas também ela é um neuromodulador, ela funciona no sistema nervoso central na transmissão e em mecanismo da fisiopatologia de várias doenças, tá bom? E por último aqui a gente tem a isoprenalina ou isoproterenol, que é uma catecolamina sintética. O nosso corpo ele não produz e ela é capaz ali de ativar os receptores do tipo beta, tá bom? Nessa tabelinha, pessoal, a gente consegue observar. Então, só para lembrar que nós temos receptores beta e alfa. Alfa 1, vasos sanguíneos principalmente, tá bom? Alfa 2, vamos sempre lembrar que é um regulatório, então os receptores do tipo alfa 2, eles costumam inibir a função da noradrenalina. A gente tem receptores beta 1, que estão presentes a sua maior população no coração. Receptores beta 2, sua maior população no trato respiratório, nos pulmões, mas a gente também vê esses receptores sendo ativados e presentes em outros tecidos. Então, as catecolaminas, elas têm uma diferença aqui no processo na afinidade, na seletividade, e podem ser seletivos tanto para receptores alfa, beta, alfa 1, beta 1, como podem ser também catecolaminas não seletivas. Eu já vou mostrar para vocês um slide mostrando da seletividade dos receptores para agonistas ou antagonistas, mas de uma maneira bem resumida, a gente pode dizer que a gente tem fármacos agonistas adrenérgicos, que podem ser classificados tanto em fármacos de ação direta, como fármacos de ação mista e fármacos de ação indireta. E nós temos também as catecolaminas, ok? Então, a ação direta, a gente tem fármacos que são seletivos para receptores específicos. Então, por exemplo, receptor alfa 1, eu tenho seletividade para fenilefrina. A fenilefrina, gente, é um descongestionante nasal. Então, é um fármaco vasoconstritor. O que acontece? Quando a pessoa está com congestão nasal, nariz escorrendo, nariz congestionado, as células endoteliais, elas permitem um espaçamento entre elas, entre a junção celular, e isso leva a um aumento da quantidade de fluido que passa por ali. Ao utilizar lá o Nelsoro, esses fármacos que são associados com a fenilefrina, a gente vê um efeito vasoconstritor e aí diminui a passagem desse fluido e diminui a congestão, ok? Receptor alfa 2, a gente tem a clonidina. Vamos sempre lembrar que alfa 2 é autorregulatório, tá no neurônio pré-sináptico, então a gente tem um efeito inibitório do sistema simpático. A clonidina é utilizado tanto como um antihipertensivo, como para tratar enxaqueca. Então, o que eu estou falando aqui? Que eu tenho um agonista adrenérgico que é antihipertensivo. Muito cuidado com isso, porque normalmente os antihipertensivos são os antagonistas. Mas nesse caso, como ele se liga num receptor alfa 2, a gente vê um efeito antihipertensivo. Ok, pessoal?
A gente tem nos receptores beta-1, um agonista, ele não é seletivo, mas ele tem mais afinidade por beta-1, que é a dobutamina. Dobutamina ela é utilizada muito na clínica, em hospitais, pacientes com choque cardiogênico. A gente tem a terbutalina. Terbutalina é um fármaco agonista beta-2 seletivo e é utilizado no tecido pulmonar ali para tratar tanto asma, ela é um broncodilatador, como também ele é utilizado no tratamento de trabalho de parto prematuro, tá? Então, usa a terbutalina para para evitar o trabalho de parto prematuro. Então, esses aqui, pessoal, deixa eu pegar minha setinha. Esses aqui são agonistas que são seletivos ou têm maior afinidade por subclasses específicas dos receptores alfa e dos receptores beta. Existem outros fármacos que são não seletivos também. A gente já vai ver certinho. Então, por exemplo, quando eu falo de noradrenalina, quando eu falo de adrenalina, são fármacos não seletivos, mas eu vejo uma afinidade maior de um ou de outro, dependendo do tipo de receptor. Então, os fármacos de ação direta não seletivos, eles agem ali tanto no receptor alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, não tem muita seletividade. A adrenalina, ó, por exemplo, tá vendo aqui, que é igual a epinefrina, é um fármaco que ele vai agir tanto nos receptores alfa quanto nos receptores beta. A noradrenalina, ela age em alfa e em beta, mas a gente sabe, anotem isso, façam aí um asterisco, que a norepinefrina, ela tem muito mais afinidade por receptor alfa do que por receptor beta, tá bom? Então, tem os fármacos de ação indireta, as anfetaminas, cocaína, a tiramina, que na verdade não tem nenhum uso clínico, mas a gente encontra em vários alimentos, então é importante a gente falar dela, mas eu vou deixar para falar dela mais para frente, tá bom? Quando a gente falar do sistema nervoso, que a gente for falar de Alzheimer, de Parkinson, aí eu trago para vocês essas informações e eu faço o link com a aula de hoje, só para a gente lembrar, para a gente não cair de paraquedas. Então, agonistas adrenérgicos de ação indireta são usados principalmente ali em mecanismos no sistema nervoso central. Então, gente, essa figurinha aqui, ó, é só para a gente lembrar que, primeira coisa, as catecolaminas, a gente olhando aqui na primeira linha, elas têm potências diferentes de acordo com o tipo de receptor. Então, qual é a catecolamina mais potente quando eu falo de receptor do tipo alfa-1? Noradrenalina, tá bom? Qual é a catecolamina mais potente, que tem mais afinidade por receptores alfa-2? Adrenalina. E muito pouco, ó, muito menos potência quando a gente pensa na isoprenalina. Ela chega até a se ligar, mas muito pouquinho, tá? Isoprenalina ou isoproterenol, ele é mais potente. Não tem diferença de potência nem entre alfa-1, beta-1, nem entre beta-1, nem entre beta-2. Ou seja, isoproterenol, ele liga tanto em receptor beta-1 quanto em receptor beta-2. Para que é usado? Hoje em dia não é usado para nada, tá? Mas antigamente, bem lá no começo da farmacologia, era o fármaco de escolha no tratamento da asma. O problema é que ele causa muita taquicardia, muita arritmia. Então, a gente tem hoje fármacos que são mais seguros e tem uma resposta bem melhor.
Agonistas seletivos. Então, em questão de seletividade, a gente tem fenilefrina, seletivo alfa-1. Metoxamina é um agonista alfa com maior afinidade por alfa-1, mas não é seletivo para alfa-1, tá bom? A clonidina é um agonista parcial alfa-2, ele é seletivo alfa-2. E o clenbuterol tem alguns trabalhos, alguns livros que associam ele também como agonista beta-2, além de ser alfa-2. Os receptores beta-1, quem são os agonistas seletivos? Beta-1, a gente tem o chamoterol e a gente tem a dobutamina. Dobutamina não é seletivo beta-1, é um fármaco com mais afinidade por beta-1. Beta-2, a gente tem salbutamol, salmeterol e formoterol como fármacos seletivos para receptor do tipo beta-2. Então, eles só ligam no beta-2 e a terbutalina também. Os antagonistas, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a gente tem antagonistas que também são seletivos ali para as minhas subunidades de receptor. Qual que é o ponto positivo de eu desenvolver um fármaco que seja seletivo para uma subunidade? Dessa maneira, a gente consegue reduzir os efeitos colaterais, os efeitos adversos da terapia farmacológica quando a gente está lá, por exemplo, fazendo um tratamento para asma, a gente não quer que o paciente sinta taquicardia, tenha arritmia ou outros efeitos adversos. Infelizmente, alguns fármacos, eles causam esses efeitos, né? Então, a gente até comentou lá na sala de aula que quando a gente trabalha na farmácia, a gente fica muito preocupado de quando a gente vai liberar lá o Berotec, justamente devido aos efeitos adversos que eles causam no sistema cardiovascular. Então, a pessoa fica com taquicardia, fica com arritmia e sente tremor por causa dos efeitos colaterais do fármaco em doses muito altas. Os fármacos de ação direta, são aqueles fármacos que se ligam diretamente no receptor alvo, né? Então, os receptores alfa ou beta. Existem fármacos de ação mista que podem atuar tanto se ligando no receptor como dentro do próprio neurônio, nos transportadores. E a gente tem fármacos de ação indireta. Os agonistas adrenérgicos de ação indireta, eles aumentam a liberação da noradrenalina pelas vesículas, podem inibir a captação de noradrenalina, existem vários mecanismos, o principal é a cocaína, mais relevante para a gente, né? A gente tem inibidores da monoaminoxidase e inibidores da COMT. Então, esses mecanismos nós vamos ver mais para frente, tá bom? Mas, basicamente, esses fármacos são muito utilizados tanto para tratar doenças psiquiátricas, como doenças, principalmente doenças psiquiátricas. Se a gente pegar os agonistas adrenérgicos, a gente pode dividir entre 3 usos principais. Ou para tratar doença cardiovascular, ou para tratar doença respiratória, ou doença psiquiátrica. São os 3 principais usos desses fármacos. E agora, então, eu vou só repetir um pouquinho o que vocês até já viram, que é como que é feito a divisão ali. E essas tabelas, gente, de novo, elas vão ajudar vocês a estudarem e verem melhor onde cada tipo de agonista ou de antagonista vai estar agindo, tá bom? Então, aqui a gente tem as catecolaminas. Lembrando que a gente tem catecolaminas que vão agir diretamente lá nos receptores beta, principalmente, são específicas beta, mas
que a gente tem algumas catecolaminas que são mais específicas ou têm maior afinidade pelos receptores alfa, que é o caso da noradrenalina, por exemplo. Os principais, então, agonistas: oxametazolina, fenilefrina, a gente viu, é alfa-1 seletivo, ajudam ali no tratamento da congestão nasal. Eles podem aumentar a pressão arterial, principalmente quando eles são utilizados com grande frequência. Então, as pessoas às vezes fazem uso ali em quantidades muito exageradas ou muito constantes de descongestionantes nasais, e isso pode ter efeitos colaterais graves, né, se o paciente usa sempre. Então, o paciente pode desenvolver hipertensão, bradicardia reflexa, decorrente ao uso desses medicamentos. A gente tem os salbutamol, salmeterol, terbutalina e formoterol, que são utilizados no controle do broncoespasmo. Então, a gente usa muito no tratamento da asma e da bronquite. E a diferença é a seguinte, ó: salbutamol e terbutalina ajudam no controle de broncoespasmo com uma meia-vida mais curta, uma ação mais curta. E o salmeterol e o formoterol têm uma meia-vida maior, então a ação dele é maior. Terbutalina, gente, faz um asterisco aí, que é importante lembrar que pode ser utilizada no retardo do parto, então ajuda ali a segurar o neném um pouquinho mais. Anfetaminas, elas agem no sistema nervoso, mas também agem em receptores alfa e beta. Então, às vezes a pessoa faz uso de uma anfetamina para tratar uma doença do sistema nervoso central e tem lá um descontrole da pressão arterial, tem como efeitos adversos, né, hipertensão, taquicardia, dependendo da quantidade de anfetamina que o paciente está usando, pode desenvolver psicose aguda e até a dependência. A efedrina e a pseudoefedrina são fármacos de ação indireta, né, que agem também como descongestionantes nasal, igual a fenilefrina. E lembre que, como efeito adverso, eles acabam causando ali um aumento da pressão arterial. Os efeitos colaterais da efedrina são até um pouquinho parecidos com o da anfetamina, só que, claro que não tão exacerbados, tão pronunciados, igual a gente observa nas próprias anfetaminas, tá bom, gente? Então, gente, nós falamos dos agonistas, né, adrenérgicos, e agora a gente vai entrar, então, para falar um pouquinho dos antagonistas, os principais. Os antagonistas, ou os bloqueadores, os beta-bloqueadores, principalmente, e alfa-bloqueadores, são utilizados como tratamento principalmente de doença cardiovascular. Então, angina, hipertensão arterial, arritmia, insuficiência cardíaca, no tratamento do infarto agudo do miocárdio. Então, esses são os principais usos. Mas eles também podem ser utilizados para pacientes, por exemplo, com feocromocitoma, pacientes com hiperplasia prostática. Então, pode ser utilizado em pacientes que têm hipertireoidismo e tireotoxicose, que é quando tem uma produção aumentada ali dos hormônios da tireoide, utilizado no tratamento do glaucoma e para outras doenças mais, mas principalmente, na grande maioria, cardiovascular, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem principalmente duas classes de antagonistas, né, que são antagonistas alfa e beta. E aí, gente, funciona no mesmo esquema. Os antagonistas alfa, nós temos aqueles que são não seletivos, os que são seletivos alfa 1 e os que são seletivos alfa 2.
de alfa-2 seletivo tem a ioimbina, só que esse medicamento ele não é utilizado clinicamente, tá? Ele era utilizado para tratamento da hipertensão, mas ficou obsoleto. Ele tem uma característica de efeito colateral de causar excitação, então era tido como um fármaco, um medicamento afrodisíaco. Entre os alfa-1 seletivos, quem que a gente tem? A gente tem a prazosina, que é um antagonista alfa-1 utilizado no tratamento da hipertensão. A gente tem a terazosina, que também é utilizada no tratamento da hipertensão. A gente tem a doxazosina, que pode ser utilizada no tratamento, inclusive, da hiperplasia prostática. Quem mais? Tansulosina também, utilizado na hiperplasia prostática. São os principais, tá bom? Não seletivo alfa, que age tanto no alfa-1 quanto no alfa-2, a gente tem a fenoxibenzamina e a tansulosina. Fenoxibenzamina, gente, é um medicamento utilizado para feocromocitoma. O que é isso? É um tumor que aumenta a liberação de noradrenalina e de adrenalina. Como a gente tem um bloqueio dos receptores alfa de maneira não seletiva, ele inibe a quantidade de noradrenalina, inibe a captura, um dos mecanismos de captura da noradrenalina. E a fentolamina é um vasodilatador, ele é um antagonista não seletivo alfa também, e ele não é utilizado com tanta frequência. Os efeitos adversos dos antagonistas adrenérgicos não seletivos, eles são principalmente hipotensão, rubor, taquicardia, congestão nasal e podem causar impotência, ok? Então, ambos esses que a gente olhou agora. Ok, então os antagonistas dos receptores beta, de novo, eles podem ser não seletivos, e aí a gente tem tanto seletivo beta 1, como a gente tem fármacos de geração diferente. Então, a gente vê que a evolução ali da farmacologia tem permitido a síntese de novos antagonistas beta-bloqueadores. O primeiro beta-bloqueador que foi desenvolvido, gente, é o propanolol. Então, o propanolol, ele é utilizado para angina, ele é utilizado para arritmias cardíacas e ele também pode ser utilizado como um antihipertensivo. Além disso, o propanolol, ele é administrado para o tratamento da enxaqueca, em alguns casos. Às vezes, outras alternativas, outras estratégias farmacológicas não funcionam, então é uma alternativa, um protocolo que pode ser utilizado. E ele também pode ser utilizado como ele é utilizado, na verdade, não deveria, inclusive, né? Mas ele é utilizado em alguns episódios de manifestação de ansiedade. Por exemplo, quando o paciente tem ansiedade social. Por quê? Como ele bloqueia os receptores beta, ele diminui tremor e aquele coração acelerado. E esse mecanismo faz com que a pessoa se sinta um pouco... tenha uma liberação de noradrenalina, uma ativação dos receptores beta menor. E aí, os principais efeitos adversos, os efeitos colaterais do uso do propanolol, inclui a broncoconstrição. Então, pacientes que têm asma, por exemplo, não podem usar beta-bloqueador. Insuficiência cardíaca em usos muito elevados, né, pacientes cardíacos. E pode levar a um quadro de hipoglicemia. Antagonista beta
não seletivo, a gente tem também deixa eu olhar aqui, a gente tem o alpranolol, que é utilizado também como propanolol, mas ele não é tão administrado, o propanolol ele é bem mais utilizado. A gente tem o metoprolol, que também é um antagonista, ele é seletivo beta-1, tá bom? E o metoprolol, ele é utilizado também para hipertensão, para arritmia, pode ser utilizado para anginas. A diferença do metoprolol para o propanolol em questão de efeitos adversos é que o metoprolol ele tem menos chance, menos probabilidade ou menor risco de causar uma broncoconstrição, já o propanolol tem um risco um pouco maior. O atenolol também ele é bem parecido com o metoprolol, só que ele tem uma meia-vida bem mais longa do que o metoprolol. A gente tem também o carvedilol, que é um antagonista beta não seletivo. O carvedilol, gente, ele também tem uma ativação de receptores alfa, embora ele seja mais seletivo de receptor beta. E ele é utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca. A gente tem também alguns colírios que são utilizados que são colírios, que são beta-bloqueadores, que podem ser utilizados no tratamento do glaucoma. Eu acho que o mais utilizado que eu consigo lembrar agora é o timolol. Ah, tá aqui. O timolol, ele é um beta-bloqueador utilizado ali junto com, inclusive, os fármacos colinérgicos para tratamento do glaucoma. Então, esses são os principais antagonistas adrenérgicos, tanto alfa quanto beta-adrenérgico. Aqui, gente, nós temos, então, de novo, aquela tabelinha só para vocês estudarem com calma, para vocês fixarem bem o que eu tenho falado. O bom de gravar é que eu consigo, que dá para dar pausa, né, gente? E dá para voltar quando estiver falando muito rápido. Espero que sirva bastante, que vocês aproveitem isso para conseguir estudar, viu, pessoal? De novo aqui, a especificidade e o uso desses fármacos. E a gente vai falar um pouquinho agora só dos antagonistas indiretos, que também diminuem a síntese de noradrenalina, só que sem bloquear ali, que não bloqueiam os receptores da noradrenalina, os adrenérgicos, mas ao reduzir a síntese da noradrenalina, eles auxiliam na diminuição da pressão arterial e em outros mecanismos que não estão apenas ali agregados no sistema cardiovascular, mas também no sistema nervoso central. Então, os principais, a gente tem a alfa-metiltirosina, que é utilizado igual a fenoxibenzamina para o feocromocitoma. É um fármaco que atua inibindo uma enzima, que é a enzima tirosina hidroxilase, e ele causa como efeito colateral hipotensão, então aumenta ali a chance do paciente apresentar hipotensão e leva a um quadro sedativo. A gente tem também alguns fármacos que vão agir no sistema nervoso central, reserpina, carbidopa e clonidina. A clonidina, ela é antihipertensiva, então é bem usada na clínica, principalmente em tratamento de urgência, emergência. Ele é usado como antihipertensivo, né? Diminui a pressão arterial. E a gente tem a metiodopa, que é um fármaco antihipertensivo muito utilizado em gestantes que estão hipertensas. Então, se um dia vocês precisarem, na vida de vocês, dessa informação, vai ser muito útil. Qual que é o antagonista adrenérgico indireto, ou qual é o fármaco antihipertensivo liberado para mulheres durante a gestação? Metiodopa, tá bom? Qual que é o mecanismo de ação da metiodopa, gente? A metiodopa, ele é um precursor
falso da dopamina. Então, ele bloqueia a transformação de dopa em dopamina, e isso faz com que tenha uma diminuição da quantidade de noradrenalina disponível, o que diminui a pressão arterial de maneira indireta, né? Então, isso é uma informação importante para vocês guardarem. Efeitos adversos da metildopa: hipotensão, ele pode causar sonolência e também pode levar a umas reações de hipersensibilidade. Pessoal, eu acho que por hoje tá o suficiente, tá bom? Então, a gente viu primeiro como funciona a fisiologia lá dos nossos neurotransmissores, falamos sobre os agonistas e os antagonistas colinérgicos do sistema que agem no sistema nervoso parasimpático, falamos dos agonistas e dos antagonistas adrenérgicos que agem ali no sistema nervoso simpático. Nós poderíamos entrar em outros mecanismos. Então, aqui, por exemplo, nessa figura, a gente tem vários mecanismos onde os fármacos bloqueadores adrenérgicos podem agir. Mas, como nós vamos entrar em alguns mecanismos propriamente ditos mais para frente, a gente não vai se ater a isso hoje, tá bom, gente? Mas, se tiverem curiosidade, vocês podem acompanhar. Essa figura tá lá na página 185 do Hangdale, e aí tem toda a explicação. Aproveitem os livros para que vocês consigam enriquecer o repertório de vocês a partir do que a gente viu aqui. Beleza, pessoal? Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham descansado, acompanhem a aula com calma, façam atividade e a gente se vê depois do carnaval.